A Juiz esclarece. Vamos continuar no tema da lei tutelar educativa e nesta sessão iremos falar dos casos em que o juiz tem intervenção no âmbito do inquérito tutelar educativo. Existem várias situações que são consideradas mais gravosas em que o juiz é chamado a intervir. Por exemplo, o caso de o primeiro interrogatório do jovem que é detido em flagrante delito. Portanto, nesse caso, o juiz intervirá, irá ouvir o jovem com vista a averiguar se existe ou não necessidade da aplicação de uma medida cautelar. No inquérito tutelar educativo, tal como acontece no inquérito criminal, pode haver necessidade da aplicação de medidas cautelares. No crime fala-se em medidas de coação, aqui a finalidade, como é diversa e tem sempre a ver com a necessidade de direito, de necessidade de educação para o direito, são designadas por medidas cautelares. E quais são elas? Pode ser, portanto, a medida cautelar de confiança do jovem aos pais ou à terceira pessoa com imposição de obrigações. Poderá ser a confiança dele à instituição pública ou privada ou a centro educativo. Em qualquer caso, é necessário que o juiz chegue à conclusão de que existem, portanto, dados suficientes que permitam concluir que o jovem praticou o facto, que seria à luz da lei penal crime, que existe a dita necessidade de educação para o direito e que, para além disso, para se aplicar cautelarmente a medida, é necessário que haja ou perigo de fuga ou de cometimento de outros factos da mesma natureza. Nesse caso, estando reunidos estes pressupostos, também no inquérito tutelar educativo poderá haver a aplicação pelo juiz de uma medida cautelar. A medida de confiança a centro educativo não poderá, em princípio, exceder também os 3 meses, peço desculpa, e poderá ser, contudo, prorrogado em caso de especial complexidade por mais 3 meses. Certo é que as medidas cautelares cessam quando é aplicada a medida definitiva ou sempre que, no decurso do inquérito ou da fase jurisdicional, se verifique que já não há necessidade de aplicação de manutenção dessa medida cautelar e, nesse caso, deverá cessar automaticamente sempre por despacho do juiz. Há outras situações no âmbito do inquérito em que o juiz intervém, nomeadamente nos casos em que há necessidade de assegurar a comparência de alguma pessoa convocada que tenha faltado injustificadamente e, nesse caso, o Ministério Público suscitará a intervenção do juiz no inquérito, quer para a aplicação da multa, quer para a emissão dos mandatos de condução que se revelarem necessários para assegurar o fim da diligência que é necessária para a instrução do inquérito e a que o convocado faltou. Também nos casos em que há necessidade de realização de perícia em regime não ambulatório, portanto, que implique sujeição a internamento, o Ministério Público não poderá ordenar a realização sem prévia decisão do juiz nesse sentido, tal como será necessário do juiz para a condução com mandados do jovem para a sujeição à dita perícia. Portanto, as intervenções do juiz são pontuais. As detenções do jovem relativamente aos atos do inquérito podem ocorrer quer em flagrante delito, como disse, quer fora do flagrante delito. Em flagrante delito só poderá ocorrer se estiver em causa, portanto, um facto tipificado que seria, à luz da lei penal, crime punível com pena de prisão. Fora do flagrante delito pode ser necessário, portanto, a detenção para assegurar a comparência em ato processual ou até para a aplicação de medida cautelar. Nesse caso, o jovem, neste último caso, não poderá estar detido mais do que 12 horas. Portanto, existem
prazos máximos de detenção, tal como quando, no caso de flagrante delito, o jovem é detido e isso justifica a condução perante a autoridade judiciária para sujeição a interrogatório ou aplicação de medida cautelar. Nesse caso, a detenção não pode exceder nunca, em qualquer caso, as 48 horas. Quando é fora de flagrante delito, a detenção não poderá exceder as 12 horas. Para assegurar, enfim, no mais curto prazo, o jovem, sem nunca exceder as 12 horas, deve ser presente ao juiz, portanto, ao magistrado do Ministério Público perante o qual decorra a diligência, para assegurar, portanto, os fins que justificam aquela condução coerciva, de certa forma, portanto, condução forçada. Relativamente a estes atos de condução não consentida, ao fim e ao cabo, em que as pessoas são conduzidas mesmo que não queiram, nessas situações, portanto, como já disse, é necessária a intervenção do juiz, tal como nos casos em que as perícias têm lugar em regime fechado, portanto, em regime de internamento, ao fim e ao cabo, e em que os mandatos também são passados pelo juiz. Relativamente à falta, portanto, é a falta de comparência injustificada de intervenientes processuais também justifica a intervenção do juiz, portanto, como vimos, só nestas situações em que há maior restrição da liberdade das pessoas, ao fim e ao cabo, é que o juiz vem intervir no inquérito, portanto, a pedido do Ministério Público. Nunca tem uma intervenção, o juiz nunca intervém no inquérito sem ser a pedido de quem dirige essa fase do inquérito, que é o magistrado do Ministério Público, que é o titular, que é, de certa forma, o que dirige essa fase processual e que, portanto, em caso de necessidade ou de imposição legal, irá chamar, em cada caso, o juiz a intervir para aquela específica finalidade. As medidas cautelares também são aplicadas sob proposta do Ministério Público e mesmo na fase jurisdicional, portanto, na fase que é presidida pelo juiz, o Ministério Público, mesmo nessa fase, é ouvido sempre quanto à aplicação de medidas cautelares. Queria também focar que, nos casos em que é necessário deter jovens para assegurar a comparência em atos processuais, isso só acontece se não for possível apresentá-los através dos respectivos pais, pessoas que têm a sua guarda. Acontece frequentemente que, sendo convocado um jovem e sendo intimados os pais a fazê-lo comparecer, muitas vezes acontece que os pais dizem: nós não podemos cumprir essa obrigação porque nem sequer sabemos por onde é que ele anda. Desapareceu de casa e não sabemos dele. Bom, nesses casos em que não é possível que a comparência seja assegurada pelos pais ou por quem tenha a guarda de facto daquele jovem, não haverá outra solução que não seja passar mandatos de condução do jovem, portanto, através da autoridade policial, de forma que seja localizado o jovem e conduzido no mais curto prazo perante a autoridade judiciária competente. Todos esses atos visam assegurar, portanto, as finalidades que eu já enunciei e repeti por diversas vezes e têm por foco exclusivamente esse objetivo. Todas as diligências que sejam desnecessárias à luz desses dois objetivos, portanto, de prova dos factos que são imputados e de verificação da necessidade de educação para o direito, portanto, todas as diligências que sejam até requeridas, mas que não sejam necessárias para a realização desses dois fins, devem ser recusadas. Penso que relativamente ao inquérito tutelar educativo abordámos nestas últimas sessões os traços fundamentais, vimos qual era o papel do Ministério Público nesta fase e nas próximas sessões
iremos ver então como é que o processo transita da fase do inquérito para a fase jurisdicional e iremos ver quais são as diversas alternativas, como é que se desenvolve essa fase que já decorre perante o juiz. Espero ter sido clara. Bem-aja pela atenção.